Olá pessoal, tudo bem? Mais uma sexta-feira, mais um Contabiliza aí. E hoje, como eu prometi para vocês, estou trazendo aqui uma pessoa de grande estima que eu tenho, grande parceiro dos negócios. E aí nós vamos trabalhar um assunto que é relevante nessa jornada contábil que eu falo para vocês. É a utilização da informação do nosso dia a dia, integrado com a contabilidade, integrado com o que é necessário para um processo aí de realmente tomada de decisão. Nós temos que deixar de, deixar de imaginar que a contabilidade efetivamente é só para poder apurar a parte dos impostos e entender e trabalhar um pouco mais essa utilidade efetiva do processo. E aí eu trouxe para conversar conosco o meu amigo William. O William, que é um grande parceiro, já há um tempo atrás aí foi funcionário e ele alçou voo e hoje ele tem a sua empresa, tem o seu escritório e eu fiquei muito feliz com isso porque eu sempre falei que a gente não tem que ficar retendo as pessoas conosco, né? A gente tem que estar trabalhando elas, trabalhando em parceria e os dois têm que crescer. Bem-vindo, William. Fique à vontade. Conta um pouquinho para nós aí da sua trajetória. Conta para nós aí um pouquinho do que você vem desenvolvendo e como que você está vendo essa questão aí da utilidade, da participação dos empresários na utilidade das informações contábeis. Perfeito. Primeiramente, é um prazer estar aqui com você, Rodrigo. Rodrigo, que foi meu professor, foi meu chefe, hoje é parceiro de negócio e hoje nós podemos falar aqui, ter essa conversa, né, de amigos, é muito interessante e deixa até um insight para tantas as pessoas que trabalham no escritório de contabilidade, quanto as pessoas que estão começando a trabalhar, que assim, nós precisamos buscar olhar o nosso hoje como o dia mais importante. Né? A gente plantar o nosso hoje pensando no amanhã. Se talvez lá atrás se eu talvez não tivesse aproveitado ao máximo a oportunidade que o Rodrigo me deu no escritório, ou aproveitasse ao máximo as aulas que o Rodrigo me deu, talvez eu não estaria aqui conversando com ele, né, nessa entrevista de hoje, e talvez não teria nem tido a coragem de até mesmo abrir meu escritório. Né? Graças a Deus hoje nós já estamos com o escritório já há 2 anos e meio de funcionamento. E assim, a gente tem trabalhado forte para oferecer um serviço de qualidade agregado à informação, né? E hoje nós vamos falar um pouco desse novo serviço que nós temos agregado no nosso escritório e tem dado muito certo, né? Que é um serviço relativamente novo, principalmente aqui na cidade de Rondonópolis. É um serviço que já existe há algum tempo no cenário brasileiro contábil, né? Claro que ainda é novo, ainda gera um pouco de resistência, mas é um serviço que tem tudo para os escritórios contábeis estarem oferecendo isso também no seu portfólio de serviço, que é o BPO financeiro. Né? Então explica para nós, William, o que seria, né? Você colocou bem, é um serviço, um oferecimento de um serviço novo. O pessoal aqui realmente ainda, a gente sabe dessa cultura muito fechada, o empresário tem muito medo de passar a informação, tem aquele estigma, contabilidade está de um lado e eu estou do outro lado. Sim. E a gente precisa mudar isso. Né? E aí o BPO financeiro, além de desenvolver esse trabalho que você vai explicar, é trazer essa proximidade. Sim, exatamente. Então, e você falou uma palavra muito interessante, a questão da proximidade. O BPO financeiro é um serviço no qual a gente faz toda a parte de gestão de contas a pagar, contas a receber da empresa. A gente organiza a parte de caixa, ou seja, toda a conciliação bancária. E essa informação, logicamente, que esta informação que nós trabalhamos no BPO, ele não necessariamente é uma informação fiscal, porque nós trabalhamos a parte gerencial da empresa, né? Nós vamos estar ali operando como se fosse efetivamente um auxiliar financeiro. Né? Ele vai estar controlando contas a pagar, contas a receber,
inclusive agendando pagamentos no Internet Banking, que a gente faz o trabalho de agendar, subir todos os pagamentos previstos para esse cliente. Então, só para poder complementar, vocês fazem realmente uma gestão do financeiro. Uma gestão financeira. Porém, a parte de efetivar o pagamento é com a empresa. Com a empresa. Você só organiza para eles. Exatamente. Perfeito? Exatamente. Por que eu estou falando isso, filho? Porque ainda tem essa questão aí do pessoal ter essa, mas o cara vai mexer no meu financeiro, o cara vai controlar meu dinheiro. Não, a gente não vai controlar o seu dinheiro. A gente vai tentar organizar esse dinheiro para você. Não é isso? Exatamente. E organizar e filtrar a informação, colher a informação. Não somente fazer esta, como que eu posso dizer, uma organização por fazer a organização, mas gerar informação através dessa organização. Né? Nós vamos estar ali organizando a parte de contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária e, através dessa gestão, a gente está gerando informação de resultado, então gerando informação de quanto que ele está gastando, quais são as despesas, DRE, demonstrativo de fluxo de caixa, demonstrativo de contas a pagar, contas a receber, inadimplência. Caramba! E, além disso, ele não vai se preocupar em estar fazendo o serviço operacional do financeiro dele. Ele vai, como você disse, ele vai ter o poder de aprovar as transações, né? Que a gente deixa bem claro isso no BPO, que a gente não realiza qualquer tipo de transação financeira. Quem aprova é o empresário. A gente está ali somente um back-office. O que é isso? Uma retaguarda no serviço financeiro. A gente não negocia de forma alguma com o cliente, com o fornecedor. A gente gera informação para o empresário. Né? Então, esse que é o sentido do BPO financeiro. É gerar informação e, o melhor, que a gente tem o custo do serviço do BPO financeiro, hoje em dia, ele, em regra, por ser um serviço terceirizado, ele não tem encargos trabalhistas, não tem aquele vínculo empregatício, ele, consequentemente, ele vai ter uma economia ali considerável por ser um serviço terceirizado. Se ele for contratar uma pessoa para cuidar do financeiro ou contratar um serviço de BPO, ele vai verificar essa diferença de custo. Então, assim, é um serviço novo que realmente tem surtido efeito em muitos clientes que nós temos atualmente, e isso é um serviço que já está sendo operacionalizado no Brasil todo, e em Rondonópolis a gente está entrando nesse mercado agora oferecendo essa solução também. O que a gente percebe é que assim, né, William, é uma mudança de cultura, isso é batido, a gente fala isso há tanto tempo, mudança de cultura. O empresário tem que entender que ele precisa mudar uma cultura dele. Essa cultura de achar que a contabilidade ela está a par, né, separada totalmente da vida dele. Não está. A vida empresarial dele é conjunta. Contabilidade e a empresa dele é uma coisa só. Exato. Não tem como eu desvincular. Agora, ele precisa entender que para poder fazer esse processo de forma correta, eu preciso ter informação. Exato. E essa informação é lá dentro que nasce. Por isso que eu falei dessa questão de proximidade. Eu não consigo ver, enquanto contador, enquanto profissional, eu não consigo ver uma empresa que não tenha proximidade com a sua contabilidade, que não tenha relação de proximidade para poder levar essa informação, de gerar essa informação. E aí por isso que a gente está acostumado a ver nesse nosso mercado tão grande essa desconexão entre contabilidade e empresa. Exatamente. Porque as coisas não se comunicam. Sim. É totalmente aleatório, totalmente fora da realidade que deveria ser. E isso vem impactando muito. E aí, esse trabalho que você está divulgando, que você está trazendo, como você bem colocou nos outros lugares, nos outros estados, e já é utilizado isso, já é feito isso. A grande dificuldade é a questão cultural. Por isso que eu deixei bem, frisei aquele ponto ali de que você faz todo o serviço, você vai lá, faz o pagamento, aprova. Não, calma. A gente organiza para você, de forma que você tenha o resultado, de forma que você possa ver o que está sendo feito. Só que de vez eu ter um funcionário lá, você vai estar tendo um terceirizado. Sim. E aí entra essa questão que você falou, né? A questão do custo, que hoje é primordial. Sim. Custo é primordial. Não Sim. tem como a gente
trabalhar de outra forma sem falar em custo. Exatamente. É importante que o empresário entenda que quando eu vou pagar um serviço desse, eu estou agregando valor para a minha empresa, porque vem com N informações que às vezes o funcionário não consegue colocar, com um custo muito menor. Exatamente. Não tem 13º, não sei, né? Nesse serviço não. Não tem 13º, não tem, olha quanta coisa interessante. Continue para nós, o que mais você está vendo nisso daí? E como você falou, a questão da proximidade, a gente tem tido essa experiência de que, por exemplo, quando a gente entra nesse setor, que é um setor tão delicado, de todas as empresas, né? O setor financeiro é um setor delicado, mas quando a gente consegue organizar esse financeiro e ver esse serviço agregando valor na empresa, de ele ficar satisfeito e falar, cara, eu não tinha noção do quanto eu faturava no mês, eu não tinha noção do quanto eu gastava no mês, eu não tinha noção de quanto eu tenho a receber, né? Então, assim, é justamente igual tem até um dos ícones do BPO financeiro no Brasil, que é o Pedro Neri, contador. Ele fala muito que essa é uma forma de ser uma contabilidade consultiva, né? Que mais do que uma contabilidade fiscal que nós já operacionalizamos, já temos, alguns já falam que até a contabilidade é uma commodity hoje em dia, que todo lugar faz a mesma coisa. Eu sempre falo assim, William, que contabilidade hoje não é um produto de prateleira. Não é. Contabilidade hoje para cada cliente é diferente. Cada cliente tem o seu modelo para poder trabalhar. Eu não posso mais trabalhar como um produto de prateleira. Contabilidade hoje ela tem que ser ajustada para cada necessidade, cada tipo de cliente. E aí entra uma outra questão, que não é momento, mas para frente eu vou trabalhar, que é a questão de segmentação de mercado. Sim, sim. Mas vai lá, continua, fala para nós. E o interessante é que essa proximidade que muitas vezes a gente não tem no serviço de contabilidade, né, convencional, a gente passa a ter no serviço de BPO financeiro. Por quê? Porque a informação do BPO financeiro ela é uma informação diária, né? É uma informação em tempo real. Tudo que o cliente operou no dia anterior, no dia seguinte já está dentro do sistema alimentado. Então não tem como eu não ter proximidade com o cliente sendo financeiro do cliente. Não tem como eu fazer o serviço de BPO financeiro sem ter a comunicação, esse vínculo com o cliente, de mandar as informações, né, diárias que nós precisamos enviar, de solicitar informações que acontecem no dia a dia dele, porque como a gente sempre gosta de falar nas reuniões que a gente tem com os nossos clientes, principalmente quando a gente vai implantar o BPO financeiro, é que o BPO financeiro ele não trabalha sozinho. É um fluxo que sai a informação da empresa, a gente gera essa informação, filtra essa informação dentro do BPO e a gente reporta essa informação. Então, o fluxo ele só acontece quando o empresário nos reporta essa informação e nós reportamos. Então, ele só acontece bem se as duas partes estiverem envolvidas. Se só o BPO estiver realizando o trabalho, infelizmente esse serviço não vai fazer sentido. Mas se ambas as partes estiverem envolvidas, e a gente tem tido essa experiência que tem dado muito certo, ele começa a ter um fluxo muito fluido, muito natural, e até mesmo de tirar esse operacional, principalmente dos microempresários, né, das pequenas empresas que muitas vezes não têm um setor específico para isso. É muito conjunto, né, William? A situação que a gente observa é que quando a estrutura das pequenas e microempresas elas são muito enxutas, eu acabo fazendo de tudo. E esse é um outro erro que mais para frente a gente pode abordar, que é um erro. Eu vejo isso como um erro. Já tive várias experiências empresariais e o que eu falo sempre o erro está aí. Não queira fazer tudo. Você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Não é feio eu solicitar ajuda. O feio é eu errar por não ter solicitado ajuda. Então, estou com dificuldade, chama, peça ajuda. E é esse trabalho que da necessidade disso que eu vejo que surgiu o BPO financeiro. E você comentou bem, o Pedro, que é uma das referências aí, o Pedro Neri, que é uma das referências,
ele é contador também. Contador. E por que ele viu isso? Porque a gente sabe dessa desconexão que existe. É muito grande, é muito desconexo o negócio, certo? Então, o cliente ele precisa de ajuda. E essa estrutura das pequenas e microempresas aí, ela é deficitária, a gente sabe disso. Não tem como o empresário inchar a estrutura dele, operacional, né, administrativa, para poder fazer todos os serviços. Ele precisa que isso tenha auxílio. E uma das situações é buscar esse auxílio de fora. Exatamente. E esse serviço que hoje ele vem justamente para isso, para poder gerar esse auxílio de fora da empresa para dentro, com uma visão às vezes, né, mais profissional, inclusive porque você deixa de ter aquela situação de ser um funcionário que às vezes tem medo pela questão que eu sempre falo de subordinação. Sim. Ele tem medo de falar para o chefe. Tenho certeza que quantas vezes você deve ter pensado, pô, esse cara é chato demais quando você trabalhava comigo. Mas por questão de subordinação. Exato. Mas que quando você está fora, que daí você é um parceiro, você tem uma responsabilidade diferente de ser funcionário, você vai ter que falar para ele, olha, aqui está errado, e aqui você precisa arrumar. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é um diferencial. Exatamente. E o que você falou é muito interessante porque o BPO financeiro ele tem justamente essa função de tirar esta função, este peso, muitas vezes, que fica nas costas do empresário, e ele delegar isso, né? Como eu posso dizer, é como se livrasse ele de uma função que é totalmente importante para que ele foque naquilo que ele é bom, naquilo que ele pode trabalhar e expandir o negócio dele. Que muitas vezes, inclusive, nós temos um cliente que ele todos os dias ele chegava em casa para organizar o financeiro dele, ficava 2 horas, né? Depois de um expediente pesado, ele chegava 2 horas do dia dele e reservava o financeiro. É por isso que a gente sempre vê empresário falando assim, eu trabalho 12 horas, trabalho 16 horas por dia, lógico. Exato. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem o seu dia pesado, todo mundo tem os seus afazeres, mas você pode minimizar esse peso. Né? Você pode trabalhar de uma forma mais tranquila, diminuir esse peso das costas, diminuir essa carga horária que você tem e focar muitas vezes naquilo que é essencial, Exato. Que é onde o empresário deixa de focar. Exatamente. E o que gerou, principalmente para esse cliente, gerou para ele mais tempo para focar no negócio e se preocupar menos com geração de informação, gerou mais tempo de qualidade para ele estar com a família dele no final do dia, que muitas vezes ele deixava de estar com a família dele, com os filhos pequenos, para cuidar disso. E hoje, quando ele terceirizando, ele tem mais tempo para cuidar da família, tem mais tempo para focar no negócio, no operacional. E a empresa dele, consequentemente, nesses últimos meses que eles já estão trabalhando conosco, consequentemente a empresa tem crescido. Né? Porque ele tem focado naquilo que ele eu deixo de ter aquela preocupação de será que eu esqueci de pagar aquela conta? Será que eu vou fazer aquele outro? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquele outro? E você passa, efetivamente, a focar naquilo que é primordial, que é o desenvolvimento da sua empresa. Eu sei que alguém está cuidando do meu financeiro, eu sei que se eu fizer algo de errado, alguém vai me puxar a orelha, alguém vai me alertar, alguém vai me ligar, e aí você tem essa comodidade para você poder trabalhar mais tranquilo naquilo que você precisa dar foco, que é desenvolver a sua empresa, o seu negócio em si. Exato. Eu sempre falei isso, William. Eu, enquanto contador, eu entendo de contabilidade. Exato. Eu não entendo do seu negócio. É você que tem que saber do seu negócio. Só que quando você tem que saber do seu negócio, você também tem que saber da contabilidade daquele negócio. Exato. E aí você busca o auxílio do contador. Mas eu vou te dar parâmetros para a contabilidade. Posso te auxiliar no desenvolvimento? Posso. Daí entra a questão aí da contabilidade consultiva, que é um pouco mais ampla, né? Só que em relação a só o trabalho do BPO financeiro, ela é mais ampla, mas ela também começa por aí. Sim. Perfeito? Ela também vai começar, porque você vai começar a ver o resultado da sua empresa, você vai começar a ver o quanto que teve o custo da sua empresa, aonde que estão os ralos da sua empresa, então você consegue trabalhar. E aí o empresário vai dar foco nisso. Exato. Ele deixa de ter que construir toda essa informação e analisar ela para simplesmente pegar a informação já processada e aí desenvolver ela e corrigir o que tem que ser feito. Exatamente. E é interessante que, inclusive, nós temos um outro cliente que
hoje é um escritório de advocacia, um escritório grande aqui da cidade, e que eles trabalham, eles estão utilizando a informação do BPO, claro, para gerir essa informação, conhecer o operacional da empresa, mas para já projetar 2023. O que eles vão melhorar, o que eles vão trabalhar, onde que eles vão focar mais. Então, assim, ela auxilia também na tomada de decisão. Ela auxilia, quando nós temos, igual esse mesmo cliente, ele disse uma frase para nós, ele falou assim: eu confio em Deus, o restante me traga dados. Então, se nós não temos dados, a gente está cego, a gente não tem como confiar. Mas se a gente traz dados, se a gente traz informação, a gente consegue visualizar como está a situação da nossa empresa e onde a gente quer chegar. É isso aí. Eu sempre falo, eu sou muito entusiasmado e entusiasta pela questão de levar serviço, levar informação para o empresário, e eu sempre vi que isso é uma barreira, né? E aí quando você começa a validar esses processos que a gente chama de validação social, né? Sim. Você tem a validação do trabalho, isso tem assim um respaldo tremendo. E aí você tocou num assunto aí que um dos seus clientes é uma empresa de advocacia. E aí o pessoal acha que advogado é aquele cara que está ali somente para poder esperar o cliente entrar, para ele poder fazer uma... Não, é uma empresa. É uma empresa. Assim como o escritório de contabilidade é uma empresa. Exato. Entendeu? E aí a gente tem que pensar fora dessa caixa. A gente tem que começar a pensar fora desse mundo que é só o escritório, que é só as 4 paredes, que é só atender o cliente. Não, o negócio é muito mais amplo. Exato. E é isso que eu venho batendo em cima há muito tempo. Que a contabilidade já tem muito mais para poder oferecer do que simplesmente eu mandar as suas guias de imposto para você poder recolher. Que é muito mais de eu sentar com você para você poder fazer uma declaração de imposto de renda. Que é muito mais do que eu sentar e simplesmente ficar achando, né? Eu sempre brinco, ninguém acha nada, mas tem gente que continua achando que isso é o normal, e não é. A gente tem que levar dados processados isso, né? Levar essa informação processada, que aí eu consigo me desenvolver, eu consigo pensar, poxa, então quer dizer que meu faturamento está concentrado nesse nicho, então eu tenho que buscar mais nesse, eu tenho que dar mais foco aqui, o meu custo está alto aqui. Esse é o processo, esse é o normal. E aí eu queria entender o seguinte, como é que você faz esse trabalho? Isso é utilizado através de um sistema? Como é que é integrada essa informação? Explica para nós isso. Então, basicamente, hoje nós utilizamos um software específico de gestão financeira. Hoje, nos tempos de hoje, é praticamente impossível trabalhar sem um software de gestão. Nós utilizamos um software específico. Hoje nós trabalhamos com um software chamado Nibo, que ele atende principalmente prestadores de serviço, né? Tem alguns softwares que são mais integrados para empresas de comércio, mas para empresas de serviço hoje a gente utiliza um software chamado Nibo. E através dele a gente gera todas as informações. É óbvio que, inclusive, este software tem alguns bancos que fazem integração automática, por exemplo, principalmente com os principais bancos. Tudo que acontece no dia anterior, ele já traz para dentro do sistema automaticamente. Nós temos trabalho de conciliar ali dentro. E a parte de gestão a pagar e receber, a gente também consegue visualizar ali dentro do próprio sistema. Que é uma das coisas que eu sempre falei, né? A gente tem que deixar esses processos manuais, né? Fazer tudo, digitar tudo. Hoje, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. A nosso favor. E a tecnologia hoje, ela inclusive é uma coisa, né, até falando um pouco mais da nossa vivência contábil, é uma coisa que a nossa área ela está cada vez mais necessitada de investimento em tecnologia. Eu, particularmente no meu escritório, eu tenho investido em tecnologia, né? Tanto na parte do BPO, que a gente já utiliza a tecnologia a nosso favor, mas também nos processos contábeis, igual nós utilizamos hoje o nosso sistema. A gente utiliza o domínio. O domínio, a gente utiliza o sistema em nuvem. Para quê? Porque de qualquer lugar eu posso acessar o sistema. Eu não preciso ter um computador com um software instalado. Físico, né? Físico. No ano passado, eu tive 2 colaboradores de home office e eu não tinha nem computador no meu escritório. Então,
Se eu não tivesse o meu sistema em nuvem, eu não teria essa trabalhar. prestação de serviço, não teria. E a gente também tem investido também em aplicativos, que hoje a gente trabalha com acessórios, que também é um aplicativo que tem nos ajudado ali na gestão do escritório, na parte de envio de documentos, de automatização de alguns processos. Eu venho falando que essa questão de tecnologia ela é tão importante que a própria Receita Federal, hoje você não precisa na Receita Federal. Exato. Até semana passada o pessoal estava bravo nos nossos grupos lá Sim. de discussão, um dos grupos que nós temos, que você participe, estava bravo com o atendimento que recebeu na Receita Federal, e a Receita evoluiu muito, e é por isso que está acontecendo isso. Eu falo que mais um tempo, eu não vou falar daqui 5, 10 anos, mas mais um período, mais um tempo aí, nós não vamos ter mais agência da Receita Federal. Porque não existe mais necessidade. Todos os processos hoje você faz de forma eletrônica. Exatamente. Exatamente. A tecnologia ela faz parte do nosso dia. E os escritórios precisam entender isso. Quantos clientes vão efetivamente lá fisicamente no seu escritório? Pouquíssimos. É quando necessita mesmo de uma conversa, né? Precisa de um aconselhamento ali específico e tal. Mas o restante é tudo digital hoje. Sim. O gov.br, apesar de ter os problemas de... A gente sabe, ontem estava com problema aí ontem não, na quarta-feira, né? Terça-feira estava com problema de instabilidade, não acessava e tal. Mas é momentâneo. E aí a gente vê o quanto que isso impacta no nosso dia. Cara, fica fora, agora você fica louco. Fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu não consigo acessar, não consigo falar com fulano, não consigo entrar com o processo. Porque isso impacta no nosso dia. E aí o pessoal fica perdido. Imagine se fosse ainda naquela época de tudo de papel. Então olha o quanto que a gente já avançou, o quanto que a gente vai avançar ainda e a necessidade que tem realmente de investir. E quando a gente fala isso, por que eu estou comentando a respeito disso? Porque a gente falou da pequena empresa, da questão de dificuldade, às vezes, do empresário, mas ele tem que entender, né? E aí é o que eu sempre falo, aí vai uma questão que eu sempre brigo com os colegas da contabilidade, que ele tem que investir na empresa dele. Sim. E investir na empresa dele, inclusive em tecnologia. E aí, quando ele vai abrir a empresa, a gente precisa de um certificado digital. O cara fala, mas eu não tenho dinheiro para... Cara, vou ser muito sincero, eu sempre fui muito sincero. Se você não tem dinheiro para poder comprar um certificado digital, não abra a empresa. Porque você não vai dar conta de tocar essa empresa. O certificado digital é o mínimo que ele tem que saber para que serve e como vai utilizar. E muitas vezes eles querem achar subterfúgio, eles querem achar maneiras de tentar excluir isso. Sim. E não é o correto. Não é o importante para poder fazer isso. Ele precisa entender que ele precisa investir em tecnologia. Exato. Falando de tecnologia, né? Inclusive, quando a gente vai ao encontro do cliente, que esse trabalho é um serviço bem próximo, e inclusive a gente tem que ir em loco para conhecer esse fluxo de dinheiro dentro da empresa, para que a gente possa prestar esse serviço. Nós tivemos um cliente, por exemplo, que controlava o financeiro dele num caderno. Então, assim, e aí, quantos furos podem ter passado através de uma gestão além de pelo furo, caderno? né? Além de furo, eu falo assim, imagine fugiu a palavra, mas imagine a facilidade que eu tenho de burlar isso. Sim. De um funcionário estar ali e de burlar isso. Ah, mas você está falando que vão roubar? Cara, eu estou falando que podem roubar sim. A gente sabe de quantos e quantos casos que aconteceram. Tivemos casos recentes aqui na cidade agora. Foi até preso, né? Uma operação policial na casa da pessoa. Por conta de erro, de processo mal feito, de falta de conferência. E aí o cara controla um pedaço de papel, controla um negócio no caderno, que deixa margem para poder ter esse tipo de coisa acontecer. Sim. E quando a gente foi implantar esse serviço nesse cliente, a gente falou, cara, esse papel agora vai deixar de existir na sua empresa e toda a sua informação deve ficar em vai pânico, estar né? dentro do sistema. Eles ficam em pânico. Ficaram em pânico, mas hoje já tem 3 meses que nós prestamos serviço para ele. Ele falou, cara, foi o melhor investimento que eu fiz nos últimos anos. Tipo assim, poder abrir o computador e ver a informação em tempo real e ver a informação dentro de uma tela, não precisando ter nada manual. Nossa, isso deve ser... E isso economiza tempo, isso otimiza tanto o processo, né, de lançamento, como também de informação, de geração de informação. Porque imagina, quando a gente foi imputar o receber dele,
A gente teve que digitar manualmente 2 folhas de caderno dentro do sistema. Caramba! Então, assim, hoje, quando a gente lança o financeiro dele, já é em tempo real. Então, assim, não passa mais pelo caderno, a gente já joga dentro do sistema. Né? Caramba. E isso é de um cliente. Imagina se a gente for ampliar esse leque, né? Se a gente for ver, a gente vai observar que isso é a realidade de muitos empresários hoje. William, nós estamos chegando ao fim aqui. Quem quer saber mais, aonde que pode ter mais informação, como que pode ter mais informação, explica para nós aí, deixa seu jabá aí agora. Bom, hoje nós temos nosso escritório chama Setor 4 Contabilidade, né? A gente tem este produto dentro do nosso portfólio, obviamente que não necessariamente, como a gente estava conversando, não necessariamente o empresário precisa trocar de contador para adquirir esse serviço. Ótimo. Ele não vai ter uma ruptura com o contador atual e nós podemos até ser um suporte para esse contador, porque ali nós temos até um cliente que nós imputamos dentro do sistema financeiro e nós jogamos dentro do nosso sistema contábil. Perfeito. Né? Então, assim, nós podemos até ser um suporte para o contador. Né? Então, assim, primeiramente, esse é um ponto que é importante ressaltar, que não precisa trocar de contador necessariamente, embora também nós tenhamos o serviço de assessoria contábil dentro do nosso escritório. E também pode buscar diretamente pelas nossas redes sociais, pelo nosso telefone também. Pode deixar o telefone aí, pode colocar nós temos aí. Um telefone, a gente pode deixar até aqui, o nosso telefone de atendimento é o 66 99667 8603 e nós teremos o maior prazer de apresentar como funciona esse fluxo de trabalho. Obviamente que, por ser novo, gera uma resistência no começo, sim, mas com o passar do tempo, isso operacionalizado, ele gera uma economia de tempo, um valor enorme dentro do operacional da empresa. Então, nós temos tido essa experiência com vários empresários aqui na cidade e não tem custo nenhum de a gente fazer uma reunião de apresentação para ver se esse negócio pode fazer sentido para a empresa de cada um de vocês. Beleza, William. Foi um prazer conversar com você, ter você aqui, parceirão nosso. Fico feliz em ver que as pessoas crescem, é isso que a gente espera. Eu sempre pensei e sempre trabalhei isso, que o funcionário tem que ser empreendedor. O funcionário tem que ser empreendedor. Exatamente. Empreender dentro da atividade dele enquanto ele é funcionário, saber o que ele quer e se tem possibilidade de alçar o seu voo, buscar o seu horizonte, porque nós temos aí um horizonte imenso para todos nós. Fico sempre feliz em ver que está prosperando, está progredindo, e você vem na linha que eu sempre bati em cima, que é uma linha de trabalhar a contabilidade ligada à gestão, não somente à questão de processo técnico, mas uma linha de pensamento, de utilizar a informação, de buscar auxiliar. Isso é muito importante, é muito bacana. Fico muito feliz. O pessoal que quiser informação, eu vou colocar pedir para o Luiz colocar abaixo na descrição do vídeo o seu telefone, tá? Depois você me passa o seu arroba também lá, que a gente vai colocar na descrição. E quem quiser mais informações, fica à vontade. O William é um cara super bacana, super atencioso, e ele com certeza vai poder auxiliar vocês aí nesse processo, que é, como a gente falou, tirar esse peso de cima do empresário para que ele possa focar naquilo que é necessário. Isso é muito importante. Rodrigo, o prazer foi todo meu de estar aqui, eu fico à disposição. A gente, se a gente passar um dia conversando, a gente vai ter assunto para o resto do dia. Com certeza. Mas é sempre um prazer estar aqui. Qualquer momento que vocês precisarem novamente, a gente estará à disposição para debater sobre outros assuntos também. Com certeza. Que a nossa contabilidade precisa disso, dessa parceria, desse networking. Mais do que pensar como concorrentes, que eu nunca olhei um contador como concorrente, eu sempre olho o contador como parceiro, como amigo, como colega. Eu sempre falo. Então, nós precisamos ter isso. Por mais que eu seja contador, você seja contador, nós temos aí uma infinidade de pessoas que precisam, cada um tem o seu tipo de trabalho, cada um oferece um tipo de situação. Exatamente. E a gente pode trabalhar. Eu nunca vi meus colegas como concorrentes. Eu só vejo concorrente quando é aquela pessoa que quer, talvez,
ela vislumbra aquele ciúme sobre o que você está fazendo. Sim. Isso é um concorrente, mas se quisesse, sempre soube que minhas portas sempre ficaram abertas para vários colegas, para vários profissionais. Eu sempre busco trazer, inclusive, os profissionais para perto, porque é necessário, como eu falei, a gente precisa de ajuda. Eu não conheço tudo. Você não conhece tudo, eu não conheço tudo. Só Deus conhece tudo. E aí a gente precisa de auxílio para trazer as pessoas para poder buscar, sabe, levar coisas novas, buscar coisas novas, conhecer coisas novas. Eu sempre falo, o meu tempo está passando. Daqui um pouco é você que vai estar aqui no meu lugar, daqui um pouco é outras pessoas que vão estar no seu lugar. É um ciclo. Exatamente. E a gente precisa entender isso. Então eu não posso reter o meu conhecimento achando que só eu sei fazer, só eu vou fazer. Não, eu tenho que passar para você, você vai ter que passar para o próximo, e assim vai continuar. Esse é o intuito da vida. Assim nós crescemos juntos, né? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce, né? Então, assim, e isso também é no próprio ensino, né? Com certeza. Igual hoje também nós temos trabalhado bastante nesse sentido do ensino, de capacitação profissional, né? E o Rodrigo foi, inclusive, um dos meus formadores, tanto no dia a dia da profissão, quanto no curso que eu realizei com ele. E hoje esse mesmo curso, a questão da reter conhecimento, esse mesmo curso que ele me forneceu, que ele me ministrou, hoje eu estou ministrando. Replicando eu estou replicando esse conhecimento. Então isso faz total sentido. A gente vai E é isso que eu espero, cara, porque assim, não tem o porquê eu fazer um curso, passar para você e você guardar aquilo dentro de uma caixinha, guardar. Tanto que hoje eu nem uso mais material, porque o material deixa a pessoa preguiçosa. Eu sempre falo que uma frase que eu aprendi com um professor, que é o Silvio Crepaldi, que você deve ter escutado falar dele na sua graduação. E aí eu sempre falo, ele tem uma frase que chama-se preguiça mental. A gente tem que deixar a preguiça mental. E é buscar realmente. Então, por que eu não estou mais levando material impresso e tal? Porque daí você faz com que a pessoa vá buscar. Porque a hora que eu começar a te falar, se ele não tiver lido ou não ler o material, ele vai ficar desconexo, ele vai ficar à parte do que está acontecendo. Então, a gente tem que deixar a preguiça mental. Exato. E o que eu espero sempre foi isso, é eu replicar conhecimento para que você possa replicar lá na frente e as pessoas façam isso. E eu fico muito feliz em escutar essas questões, que você participou de um curso e hoje você também teve a possibilidade de aplicar esse curso. E, mas você usa o meu material. Cara, cada um constrói o seu material. Se precisar do meu material, eu te forneço material. E é isso, é a troca, é o conhecimento, é a proximidade que a gente tem que ter. Exato. E isso leva a gente conseguir conquistar mercado, conseguir respeito com as pessoas. E é o que eu sempre falo, respeito a gente consegue com respeito. Exatamente. Não é por segregar a sociedade. A gente está aí aproveitando os minutos finais. A gente está num momento imenso de dificuldade de tomar uma decisão. Tem pessoas aí que não sabem o que vão fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Não tenho dúvida do que eu vou fazer. Porque eu entendo que respeito você consegue com respeito. Não é segregando a sociedade entre cor, entre credo, entre a opção sexual. Não é isso. Essas minorias, elas estão segregando cada vez mais a sociedade. Eu acredito e tenho o meu caráter, posso não concordo com tudo o que é feito ou o que está sendo feito pelo nosso presidente, e é nele que eu vou votar, eu deixo isso muito claro. Eu não voto, a minha concepção de pessoa moral não aceita eu votar numa pessoa que já foi condenada, que já teve o momento dela, já passou. Cada um tem seu momento. Eu acabei de falar, daqui um pouco você vai estar no meu lugar. Exato. Então não tenho que voltar a isso. Eu não vou olhar para isso. E as pessoas estão ainda nesse momento de que, porque as minorias, porque isso, porque aquilo. Cara, eu posso não concordar com tudo, e não concordo com tudo que o Bolsonaro fala, com tudo que ele expressa, mas em concepção moral, em respeito ao que ele coloca, né, de família, de pátria. William, eu viajo, você sabe, o Brasil inteiro. O que eu vi depois de 2019 para cá, de bandeira hasteada no nosso país, de respeito à nossa bandeira, isso tinha se perdido. Tinha se perdido. Eu não sei qual que é a sua opção, tá? Deixo claro, não tem nada contra. Mas respeito, mas
trouxe novamente esse sentimento de patriotismo. Sim. Tá? Sabe, eu vejo isso, claro, trouxe novamente esse sentimento de patriotismo que se perdeu durante muito tempo, e a gente tem que resgatar, porque a nossa pátria, depois de Deus, a nossa pátria é o que a gente mais deve, porque é dali que você tira o seu sustento, é dali que você tira toda a situação onde você vive, e você tem que contribuir para ela. E eu não aceito segregar. Eu acho que, como eu falei, respeito se consegue com respeito. Eu respeito você, você me respeita. Ah, mas a minoria que tem o LGBTQI, que não sei o que mais, que tem os negros, que tem... Cara, não é a cor da pele que vai fazer a diferença. Eu tenho vários amigos, nossa, quantos amigos que eu tenho que eu chamo ele de negão, de Pelé, de... Cara, que isso não vai mudar a situação dele. Não é a cor da pele dele, a partir do momento que eu trato ele com respeito e ele me trata com respeito, ele conquista o respeito dos demais. Exatamente. É isso que a gente tem que entender. Ponto. Agora, quando você segrega, por que eu tenho que segregar? Por que você tem que ser uma parte aleatória? Você é da sociedade, você está ali no meio, eu só preciso te respeitar. Agora, para mim poder te respeitar, você tem que me respeitar. E esse respeito começa com os valores. Exatamente. Não precisa destruir o seu valor. Você tem família, não tem? Eu preciso destruir a sua família para poder ter respeito? Eu vou respeitar. Eu não quero ter família, eu não tenho, mas eu tenho que respeitar quem tem. Exato. Acabou. É isso que a gente tem que pensar. Ah, mas o problema da fome, não sei o quê. Cara, ninguém está vendo que a gente passou por um momento de pandemia. Que isso nunca tinha sido vivido por nós, na nossa idade, nunca tinha sido passado. Os nossos pais nunca passaram por isso. Isso aconteceu lá em 1920, quando foi a gripe espanhola. De lá para cá nunca mais houve isso. Quantos anos se passaram? Não se prepararam para isso. Não houve preparo mundial para isso. E aí vem colocar a culpa em cima de uma pessoa. Errou, todo mundo erra. Ninguém sabia como é que ia lidar com o negócio. Mas ficar usando isso como bandeira para poder voltar a uma situação de roubalheira, eu não concordo. Me desculpe, mas eu não concordo. Não sei qual que é a sua posição. Eu tenho meu posicionamento, sou posicionado, faço meus posicionamentos, sou firme quanto a isso, não abro mão. E esse é o que a gente tem que levar. É isso que eu quero passar para os meus filhos, é meu caráter. Eu vi um vídeo hoje, depois você pode ir lá no meu status lá para finalizar, que eu falo o seguinte: quando você perde dinheiro, você perde só dinheiro. Quando você perde saúde, você perde um pouco de tudo. Mas quando você perde o seu caráter, aí você perde tudo efetivamente. E eu não perco meu caráter. Meu caráter é esse. Você me conheceu há bom tempo atrás, você sabe que a mesma pessoa que eu era lá, eu estou sendo agora e você sempre ser. Não consigo me ver de outra forma. Exatamente. Quer considerar alguma coisa, William? Quer colocar alguma coisa? A gente precisa disso na sociedade. Né? Vamos gerar essa divisão, né? A gente respeitar um ao outro. Com certeza. E assim, quando passar tudo isso... Vai passar. Mas e aí, o que você... Todas as feridas que você gerou, tudo que você gerou lá atrás... E outra, que o que a gente planta hoje reflete lá na frente. O que a gente escolhe hoje reflete lá na frente. Eu não estou olhando para mim nesse momento, eu estou olhando para os demais. Exatamente. A gente tem que pensar nos nossos filhos, tem que pensar na nossa posteridade, como vai ser o nosso país daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? Então, a nossa escolha reflete aquilo que a gente vai ver no futuro. Então... E isso em todas as nossas áreas. Todas, né? não tem como escolher uma área ou outra. Se fosse para escolher uma área, era fácil. Não tem como. Ontem eu vi uma entrevista do candidato do PT, do Lula, que a repórter perguntava para ele se não era melhor ele divulgar quem que era a equipe econômica. E ele teve o despautério de falar o seguinte: se eu divulgar minha equipe econômica, hoje eu estou perdendo 1 ou 2 votos se eu não falo minha equipe econômica. Mas se eu falar minha equipe econômica, eu vou perder 10, 15 votos. Cara, ele já sabe que o negócio é ruim. Ele já sabe que o negócio é ruim, que ele não quer divulgar porque ele sabe que vai ter receio da sociedade. Então, cara, não tem como eu enquanto profissional, enquanto empresário, pensar de uma forma diferente que vai ser melhor se ele não consegue mostrar para mim quem é que ele vai colocar diante de uma equipe econômica, como você colocou aí agora. Não é sobre uma área, é sobre todas. E quando a gente fala sobre equipe econômica, é a base. O resto vem depois. Exato. Senão, eu sempre brinco, né? A gente sempre fala, o pessoal tem que fazer RH. Não tem como fazer RH se não tiver dinheiro. Não tem como fazer marketing se não tiver dinheiro.
Então, tudo depende da questão econômica. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe com uma boa tomada de decisão. William, obrigado mais uma vez. Sucesso para todos. Com Deus. Um abraço.